Vamos lá. Boa noite. Sejam bem-vindos. Quem vai assistir aí no replay, quem vai assistir a gravação, quem está aqui ao vivo. Hoje a gente vai fazer o workshop, então hoje é mais focado na amamentação. Na amamentação em si, pega posicionamento, algumas dicas que vão ajudar vocês na prática com a amamentação. Tem muita coisa que a gente quer importante na amamentação, mas que a gente está vendo detalhadamente nas nossas lives, como, por exemplo, a esterogestação, o puerpério, falando sobre a rede de apoio. E hoje em si é como se fosse a parte prática da amamentação. Então, todo esse resto a gente tem falado ao longo dos nossos encontros, e hoje a gente vai focar realmente na amamentação. Qualquer dúvida pode interromper, pode perguntar, e eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Cadê você? Passa para frente. Bom, eu começo com esse slide, porque quando a gente engravida, né, ou quando a gente já está amamentando um bebê, é isso aí que mais ou menos que a gente escuta, né? Um monte de palpites, um monte de gente falando um monte de coisas sobre a nossa amamentação, que o leite vira água, que dói demais, que o peito pequeno não dá leite, que precisa de sol, que precisa de... Quem tem silicone não amamenta, que feijão dá gases no bebê e aí a mãe não pode comer, que o menino tá com frio, que o menino tá com calor, que o mico da mamadeira imita o peito, que o menino tá chorando de fome, que o seu leite não tá sustentando, tem que mamar de 3 em 3 horas, é aquele boom de coisas. Eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui o programa, muitos desses mitos, muitas dessas frases, dessas verdades, tá? Entre aspas, que são ditas por aí, já foram desconstruídas na cabeça de vocês, porque a gente tem falado disso praticamente todo encontro. Então, muita coisa já está desconstruída aí na cabeça de vocês. Mas é importante a gente, né, falar um pouquinho sobre isso, porque gera uma certa confusão. E por mais que isso já esteja desconstruído, quando você escuta isso, especialmente depois que o bebê nasce, e aí o bebê está chorando, o bebê está no meu peito várias vezes no dia, dá um desconfortozinho, você fala assim, gente, será que a fulana tem razão? Será que a Cecília ficou doida em tudo que ela falou? E a fulana tem razão? E eu não tiro a sua desconfiança disso tudo, não, porque é muita coisa que a gente escuta, são muitas verdades e as pessoas têm muita propriedade quando falam isso com a gente, né? E aí hoje eu vou ajudar vocês mais na prática do que fazer para garantir ao bebê de vocês boas mamadas, e é sobre isso que a gente vai falar. A gente também já teve momentos nas nossas lives falando sobre a hora de ouro, mas é importante reforçar a hora de ouro aqui agora, porque a hora de ouro é a primeira hora de vida da chegada do bebê. Então o bebê nasce e esse primeiro contato, esse primeiro momento com você é chamado de golden hour, de hora de ouro. É o primeiro momento, o bebê nasce e vem direto para o seu colo. E o que é importante você saber quando a gente fala sobre hora de ouro? Que a hora de ouro, ele é um direito seu e do seu bebê, independente da via de parto, se você e o seu bebê estiverem bem. Então, vou reforçar. É um direito da mãe e do bebê, independente da via de parto, se mãe e bebê estão bem. Eu tô gravando, gente? Peraí. Que eu fiquei doida. Tá gravando. Tá gravando? Ah, tá, obrigada. Porque ontem eu comecei a falar e não gravei, obrigada. Não, tá sim. E aqui nesse módulo da apresentação eu não consigo ver se eu tô gravando. Ah, não, agora que eu vi, tô mesmo. Agora que eu consegui ver aqui. Obrigada. Então, ela é um direito nosso, independente da via de parto. E por que eu falo isso, reforço independente da via de parto? Porque, principalmente, a equipe assistencial nos hospitais, isso tem mudado, tá, gente? Especialmente em Belo Horizonte. Eu falo que depois que a gente sai de Belo Horizonte, a gente começa a perceber como realmente a gente é privilegiado com a assistência que a gente tem. Então, especialmente nas maternidades onde vocês possivelmente terão os bebês de vocês, essa hora ela começou a ser muito mais respeitada do que antigamente.
E antigamente, eu não falo a longo prazo não, tá, gente? Eu falo até há 2, 3 anos atrás, isso tudo tem mudado. Toda essa parte humanizada, isso tudo tem mudado muito nas maternidades. Mas é importante reforçar, principalmente essa questão independente da via de parto, porque principalmente até a gente, enquanto mãe, ou o companheiro da gente, ou a mãe, ou a avó que está acompanhando ali, às vezes questiona e fala assim, mas mesmo se eu tiver uma cesárea, eu posso viver esse momento, independente da via de parto. E se você tiver tido uma cesárea, especialmente se você tiver vivido uma cesárea, por quê? Agora seu corpo está grávido, no minuto seguinte seu corpo não está grávido mais. Durante o trabalho de parto, com as contrações e todo o processo do trabalho de parto, seu corpo teve tempo de entender que agora esse bebê está nascendo e aí os hormônios da gestação, eles caem, né, durante o parto, com a retirada da placenta, e aí os hormônios da amamentação, que já estão sendo produzidos desde a 16ª semana de gestação, eles estão livres para funcionar. E quando o bebê vem para o peito e suga nessa primeira hora de vida, eu tenho aqui uma resposta muito melhor da minha amamentação, porque é como se esse bebê, a hora que ele vem para o peito, ele virasse a chave e ligasse a ignição para que o meu corpo começasse a funcionar. Então, é muito, muito importante entender sobre esse momento. E, além disso, a hora de ouro, além de a gente conseguir amamentar o nosso bebê nessa primeira hora de vida, de virar a chave, de ligar a ignição. Boa noite, meninas que estão chegando, sejam bem-vindas, tá? Boa noite. A gente está falando sobre hora de ouro. E aí, como é importante, independente, a hora que esse bebê vem para o peito e começa a mamar, é como se virasse a chave e esse bebê mandasse resposta para o meu cérebro que de verdade o bebê nasceu e agora esse bebê precisa mamar. E aí meu corpo começa a funcionar. Porque depois dessa primeira hora de vida, é esperado que o bebê durma, que ele durma cerca de 4 a 6 horas depois do parto. E aí, se eu vivi uma cesárea, meu corpo ele ainda nem entendeu que eu não estou mais grávida, e esse bebê dorme, ele demora todo esse tempo para mamar, eu atraso o meu processo de amamentação, e esse bebê dorme sem uma reservinha calórica ainda maior. Tem risco de hipoglicemia e algumas complicações. Então, é muito importante viver a hora de ouro. E não só na amamentação, mas também o bebê ele é colonizado com os micro-organismos da mãe. O bebê, nesse momento, né, ele tem a frequência respiratória, a frequência cardíaca regulada. A mãe, nesse momento que o bebê vem para o peito e suga, ajuda a diminuir o sangramento. Então, ele ajuda naquele momento ali, porque independente se foi cesárea ou se foi o parto normal, a gente tem um sangramento. Então, ele ajuda a reduzir o sangramento. Então, tudo isso é muito importante, tanto para você quanto para o seu bebê. Por isso que, inclusive, tem uma lei que nos resguarda de viver esse momento. E eu espero de verdade que vocês tenham a oportunidade de viver esse momento com o bebezinho de vocês. Aqui tem um videozinho do bebê. Independente da via de parto, possivelmente esse aí foi uma cesárea, porque tem até um campo, e esse bebê mamando de qualquer jeito, no sentido que nesse momento eu não quero que vocês se preocupem com a posição da amamentação. Nesse momento o bebê ele pode amamentar, eu quero que ele venha para o peito, que ele cheire, que ele lambe, que ele passe a mão, que ele vem para o peito, que ele comece a sugar do jeito que conseguir. Depois a gente vai ajustar e pega posicionamento. Nessa hora não preocupa com pega correta, com posicionamento, com nada. Só curta o momento. E é o primeiro imprint, né? A primeira vez que você vê o bebê é o reconhecimento facial. Gente, é tão mágico porque pela primeira vez é nesse momento que você vai ver o seu bebê. Você vai ver o rostinho do seu bebê. É essa primeira vez que o seu bebê vai ver o seu rosto, que ele vai bater aquele raio-x mesmo, aquela fotografia desse momento. Então, curtam esse momento também, sem pensar em todos os benefícios, só curtindo o momento. E só de estar trocando esses olhares e se curtindo e se conhecendo pela primeira vez, vocês já estão promovendo todos os outros benefícios que a hora de ouro proporciona para você e para o seu bebê, tá bom? E aí depois eu quero, quando a gente for fazer a consultoria pós-parto, eu quero relatos de como foi esse momento para vocês, tá bom? Mas é importante dizer o seguinte, se por acaso mãe ou bebê tiver alguma complicação,
a prioridade é restabelecer a vida, né? Então, é manutenção da vida da mãe ou do bebê, se algum dos dois tiver alguma intercorrência, e aí a hora de ouro realmente não, né? Ela fica em segundo plano, porque tem que restabelecer alguma condição, ou da mãe ou do bebê. Mas se mãe e bebê estão bem, é um direito de vocês viverem esse momento. E aí vem a amamentação, né? O que é importante saber? Qual que é o primeiro leite que a gente recebe? Lembra que eu já falei isso com vocês? Eu vou reforçar. Desde a 16ª semana de gestação, você já está produzindo leite. Doris entrou aí na 36ª semana. Por acaso, você já teve curiosidade em apertar sua mama? Para ver? Já, várias vezes. Já conferiu? Falou assim, tem? Já. Tem? Aham. Pois é, desde a 16ª semana de gestação a gente começa a produzir. E é importante porque essa semana eu recebi uma pergunta na minha caixinha de perguntas no Instagram e eu tô grávida novamente, né? E eu amamento o Gabriel, e o Gabriel tem 2 anos e 8 meses. E aí me perguntaram o seguinte, eu vou compartilhar isso com vocês porque faz sentido para vocês entenderem como o nosso corpo é incrível e como funciona o colostro e como ele é importante para o bebê. Mesmo eu amamentando uma criança maior e seguindo com essa amamentação, o meu corpo, daqui a pouco, ele para de produzir o leite que eu produzo hoje, que é um leite maduro, e ele volta a produzir colostro. Porque hoje o meu corpo entende que a principal necessidade calórica e energética não é mais do bebê maior, é do bebezinho que está por vir. Por quê? A única fonte de alimento, né? Claro que em algumas situações a gente tem o complemento, mas digamos assim, né? A principal fonte de alimento desse bebê é o leite materno e eu preciso atender as necessidades desse bebê. Então, o meu corpo, mesmo amamentando outro bebê, agora na gestação, nessa segunda gestação, eu paro de produzir o leite que eu produzo hoje, que é o leite maduro, que é o leite que quem já está aí, o Zete entrou aí, o Zete está amamentando hoje, já produz leite maduro. A gente para de produzir esse leite, a gente volta a produzir colostro. E aí, para poder alimentar o bebê, porque o colostro é a primeira vacina que o meu bebê vai receber, ele é muito importante, ele também é leite, e aí tem um detalhe importante, o volume do colostro é muito menor do que, por exemplo, o volume do leite de transição, que é da pojadura, eu vou explicar melhor para vocês, e do que o leite maduro. E aí, o que acontece, principalmente nas mães que estão amamentando durante a gestação? O volume diminui, não é que o leite seca, e nem se o meu bebê mamar, não vai, o maior mamar colostro, se ele quiser, não tem problema, não vai faltar para o pequenininho. Eu vou produzir em pequena quantidade, mas a quantidade suficiente para alimentar o bebê. Se eu precisar de alimentar 2, não tem problema. Mesma coisa, mães que têm gêmeos. Não falta para o outro. Só que eu paro de produzir um leite, volto a produzir colostro, porque o colostro ele tem um fator imunológico muito importante para o bebê. E aí, por que eu estou falando isso? E é tão importante vocês entenderem. Gente, colostro também é leite. E aí a mãe não vê o leite, porque o colostro ele é em pequena quantidade. Ele é um líquidozinho mais ralinho, mais amarelinho. A gente brinca que é o leite, o líquido dourado de ouro, porque ele realmente tem um aspecto douradinho, parece um ouro. E aí esse bebê nasce e a mãe tá lá apertando o peito na maternidade, não teve a curiosidade que a Doris teve, não viu ali na gestação, eu tenho, tô tudo certo comigo, vai dar tudo certo. E aí a gente aperta, aí o técnico de enfermagem chega lá, aperta a mama, não sabe apertar, aperta de qualquer jeito, não vê o colostro, o menino vem pro peito, chora, a mama começa a doer, eu não sei pega, eu não sei posicionamento, eu não sei nada porque eu não estudei durante a gestação, e o trem começa a descambar por aí. E aí a mãe fica desesperada e fala assim, eu não tive colostro. Todo mundo tem colostro. Só que você não vai ver no volume que você quer. É em pequena quantidade. E tem técnica para extrair. O seu bebê sabe a técnica correta. Você vai ensinar para ele. Mas ele tem a eficiência da técnica. Desculpa, ele não sabe a técnica correta. Ele tem a eficiência da técnica. E você vai ensinar, junto, vocês dois vão colocar em prática a forma correta para extrair o colostro. O colostro, ele é em pequena quantidade. Por quê? O bebê, ele tem um estômago, logo quando ele nasce, muito pequenininho. O estômago do bebê recém-nascido, nos primeiros dias de vida, até mais ou menos o 3º dia de vida, é do tamanho de uma ameixinha, pequenininha. De uma ameixa, fiquei doida. De uma cereja, pequenininho.
sabe? Muito pequenininho, cabe cerca de 5 a 7 ml. O seu corpo, eu tô te contando que o seu corpo é a máquina mais incrível, você não tá acreditando. Se você acreditar que uma mulher que amamenta durante a gestação, ela para de produzir o leite maduro e volta a produzir colostro, se você acredita que isso existe e é verdade, você vai acreditar também que o colostro ele é em pequena quantidade porque o estômago do seu bebê é pequeno. Não adianta eu produzir o tanto de leite que a Eusete produz hoje, logo no primeiro dia de vida, se o meu bebê não tem capacidade de mamar tudo isso, porque o estômago dele não cabe tudo isso. O estômago dele é pequeno. Então não esperem nos primeiras mamadas, nos primeiros dias de vida do bebê, uma mama cheia, vazando, jorrando leite. Ai, eu queria ser uma vaca leiteira porque eu não tenho leite. Não esperem isso, porque não vai acontecer nos primeiros dias. Só que agora você sabe disso. A chance de você ficar desesperada na maternidade é muito menor do que a da mãe que não sabe disso. Porque você está entendendo que o seu corpo ele está funcionando do jeito do bebê. Claro que o seu corpo está fazendo a parte dele. Agora você vai fazer a sua de ajustar, pega o posicionamento para o seu bebê mamar. Mas é o colostro que a gente vai fornecer para esse bebê. E aí eu vou fazer um parêntese em tudo que eu falei e vou reforçar uma coisa importante para vocês. É fundamental a gente entender que até os 6 meses de vida do bebê, o principal alimento do bebê é o leite materno. Até os 6 meses de vida, o bebê não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de biscoitinho, não precisa de papinha, não precisa de maçã, não precisa de nada. Ah, mas eu vou voltar a trabalhar com 4 meses. Mantenho o aleitamento materno exclusivo, vou fazer ordenho, vou deixar o leite, ou se precisar eu vou complementar. Mas eu não ofereço nenhum alimento sólido ou chá ou água para um bebê antes dos 6 meses. Até os 6 meses é o leite materno. Nos dias mais quentes, o bebê vai mamar mais, porque ele tem sede. Então, ele mata a sede com leite materno. A maior parte do leite materno é composta de água. E aí o bebê vai mamar mais, porque ele está com sede. A partir dos 6 meses, eu inicio com mais os sinais de prontidão, eu inicio com a introdução alimentar e a recomendação da Organização Mundial de Saúde é manter o aleitamento materno até os 2 anos ou mais, se for desejo da mãe, tá? O leite materno não perde as propriedades, ele não vira água, nada disso. Ele funciona, ele nutre, alimenta o bebê enquanto o bebê mamar. Enquanto o bebê mamar. Mas é importante a gente respeitar principalmente essa questão do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, porque ainda é comum alguns profissionais orientarem água, chá ou papinha antes dos 6 meses. E além dos profissionais, a rede de apoio. Ah, mas eu dei para você, fulano, você não morreu, eu dei na família inteira, não morreu, ok, ainda bem que ninguém morreu, tá todo mundo vivo para contar a história, só que agora eu vou escrever uma nova história, porque de verdade tem riscos para o meu bebê, tá? Então a gente não oferece nada para o bebê antes dos 6 meses. E mais um dado chocante, vocês vão entender o porquê que eu estou falando desses dados aqui, que a média de aleitamento materno exclusivo no Brasil é de 54 dias. Isso significa que antes dos 2 meses de vida, a maioria dos bebês são desmamados. Isso é muito sério, porque isso é inclusive saúde pública, né? E além do gasto ser altíssimo, principalmente para a indústria farmacêutica, que é quem produz o leite artificial, ele fatura muito com isso, isso tem impactos, porque o leite materno, eu vou falar para vocês daqui a pouco os benefícios, mas ele protege de inúmeras doenças, tanto você quanto o seu bebê. O custo, a amamentação não é de graça, tá, gente? A amamentação não é de graça, porque a gente tem uma dedicação, uma doação muito grande para amamentar o bebê, por isso que é tão importante a gente ter apoio. Não estou falando que amamentar é de graça, mas financeiramente e de todos os benefícios, ele nem se compara com isso aqui, ó. Ele nem se compara com o preço, por exemplo, de um leite artificial. Um leite artificial, um bebezinho tomando aí média de 1 mês, né? Ele toma cerca aí de uma lata com 800 gramas, que custa média de R$184. Essa aqui é a fórmula mais cara, tá, gente? É a fórmula, normalmente, para bebezinho alérgico à proteína do leite de vaca. E esse preço meu está desatualizado. Essa fórmula hoje deve estar na média de uns 220. A mãe vai gastar, em média, por mês, R$552 no primeiro mês, quando o bebezinho mama pouco. Em 6 meses, média de R$3.300 só com esse leite. Se eu for para um leite mais barato, que é o comunzão da farmácia, o basicão, mas que a maioria dos bebês não adaptam, a família vai gastar, em média, R$240 por mês.
média de R$ 1.500 em 6 meses. E eu vou te falar mais uma coisa, esse preço meu está desatualizado. É muito caro. A indústria farmacêutica quer a todo momento que você não consiga amamentar. E eu parabenizo, e eu sempre vou falar isso, reforçar isso com vocês. Como eu honro a presença de cada uma de vocês que busca informação durante a gestação e no pós-parto, porque isso faz toda a diferença para a amamentação e para a continuidade do aleitamento materno de vocês. Tá? Dúvidas até aqui? Sim, tranquilo. Eu tenho uma dúvida. Tem? Pode perguntar. Se ocorrer o fato da gente engravidar, tipo, eu engravido com a Helena amamentando, a Helena tem que parar de mamar por causa do Não, bebê? não tem problema nenhum. Inclusive, ontem eu contei para as meninas, eu tô grávida de novo. Tô com 8 semanas e Gabriel mama, né, ainda. Gabriel tem 3 anos, vai fazer 3 anos, né? Ainda amamenta. Então, não tem nenhum risco para a gestação, para aborto, não tem risco, e nem para o meu leite. A gente produz a quantidade de leite suficiente, só que daqui a pouco você vai parar de produzir o leite que você produz e vai começar a produzir colostro. O que pode acontecer com o bebê? O bebê pode começar a recusar, porque o gosto muda. O bebê maior, né? Por exemplo, no caso do meu Gabriel, quando eu voltar a produzir colostro, que não é o caso ainda, mas daqui a pouco eu volto a produzir colostro, pode ser que ele recuse, porque o gosto muda. E pode ser que ele fale, esse leite não está estragado, esse leite não quero, e aí pode acontecer. E aí daqui a pouco pode ser que ele acostuma com o sabor, ou depois que o bebê nasce, então aí a gente tem que ver que cada bebê, mas não precisa, por esse motivo não, a não ser que seja um desejo seu, né? Se for um desejo seu, mas por necessidade não tem, tá? Entendi. Se o outro bebê vir, ela quiser mamar, pode continuar mamando, até Pode. depois que o outro bebê nascer. Pode mamar os dois juntos, chama amamentação em tandem. Quando a mãe amamenta 2 filhos de idade diferente. Então, você vai amamentar a Helena, sei lá, de 6 meses e um bebezinho, né? Não dá, mas tipo assim, 1 ano, a Helena de 1 ano e um bebezinho menorzinho. Então, é mais ou menos isso, tá? Certo. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Bom, então eu vou explicar para vocês um pouquinho como que o leite chega para o bebê. Como que acontece? Quando o bebê vem para o peito e começa a mamar, e começa a sugar o meu peito, na mesma hora, a liberação do leite, gente, ela é totalmente hormonal. Na mesma hora que o meu bebê começa a sugar, manda uma mensagem para o meu cérebro, e aí o meu cérebro, nesse momento, ele entende que tem um bebezinho sugando. Nessa hora, minha mama já tem um pouquinho de leite armazenado. Todo momento que você apertar seu peito, você vai conseguir ver leite, vai ter leite aí. Enquanto você amamentar, toda hora que você apertar aqui, vai ter leite, um pouquinho de leite saindo. É assim mesmo. E aí, o que acontece? É o leite que está armazenado ali nessa mama, parado ali. Quando o bebê começa a mamar, manda mensagem para o meu cérebro, eu começo a produzir o volume de leite. Por quê? Mais de 80% do leite que o bebê mama é produzido durante a mamada. Então, meu cérebro recebe uma mensagem que o bebezinho começou a sugar, e aí eu começo a produzir mais leite. E aí entra em cena a prolactina, que é quem produz leite. Essa aqui, ó. Lá de cá, prolactina, quem produz leite. E aí ele vai e manda leite aqui dentro, ó, dos meus alvéolozinhos. Dentro da sua mama é cheio de caixinha de uva, assim. E aí ele manda leite aqui para dentro, para os meus caixinhos de uva. Passado alguns minutos, depois que a prolactina já está lá, ó, trabalhando, produzindo, enchendo sua mama de leite, nessa hora a mãe sente a mama enchendo, a mama dando umas fisgadas, vem a ocitocina, que é quem vem aqui e aperta os alvéolos e joga leite pelos ductozinhos até a boquinha do bebê em jato. Então, vem a prolactina produzindo leite, aumentando o volume de leite na mama. De repente, vem um outro hormônio chamado ocitocina, que aperta os alvéolozinhos e manda leite na boca do bebê. Aí passa um pouquinho, vem, aperta os alvéolozinhos e manda leite na boquinha do bebê. Nessa hora, você consegue perceber jatos de leite. Você consegue perceber a boquinha do bebê enchendo de leite, ele engolindo glute, 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 mal bonitinho ele mamando. Nessa hora ele adora, porque ele gosta de fluxo lá em cima. E isso tudo influencia. Então, quando o bebê vem, a fisiologia é essa. Manda mensagem para o meu cérebro, eu produzo leite, logo em seguida eu aperto os alvéolozinhos, a ocitocina aperta e manda jato de leite. Aperto os alvéolos e manda jato de leite. É assim que vai acontecendo.
E isso vai acontecendo durante a mamada, várias vezes durante a mamada. E o que é importante vocês saberem? Que o leite materno, ele é rico em prebióticos, em vitaminas, em minerais, em proteínas, em imunoglobulinas, em lactose, em gordura, né? E também ele é rico em água. Ele também tem muita água. O leite materno, ele é muito completo. Ele tem tudo aquilo que o bebê precisa. E o mais interessante do leite materno é que ele adapta às necessidades do bebê. Olha como é interessante. Um bebezinho gripado, por exemplo, quando esse bebezinho está gripadinho e ele vem aqui, coloca a boquinha no seu seio, manda uma mensagem através dos receptores que tem aqui na sua mama para o seu cérebro e o seu leite automaticamente muda a composição para atender as necessidades desse bebê. Depois que o bebê toma uma vacina, ou você toma uma vacina, desculpa, as propriedades mudam para mandar também o fator imunológico para esse bebê. Por que que no COVID, por exemplo, existem vários estudos da gente, enquanto a mãe amamenta e foi imunizada, né, e está imunizada, recebeu a vacina, a gente passa anticorpos para o bebê também durante a amamentação. E na prática você consegue ver diferença na coloração. Se você faz ordenha hoje e você faz uma ordenha em um dia, por exemplo, pós-vacina, ou em um dia que o bebezinho está gripado, você consegue ver a coloração desse leite na prática ali, quando você faz a ordenha e coloca no saquinho, que é diferente. Como o leite materno é vivo, como ele muda as propriedades para atender as necessidades do bebê. E aí eu volto a reforçar, olha como é que o nosso corpo é incrível, porque uma mulher grávida amamentando uma criança, quando engravida, ela volta a produzir o principal leite do bebezinho recém-nascido. Porque o corpo entende que de verdade aquele bebezinho nesse momento agora, nutricionalmente, como eu sou nutriz, né, como a gente que amamenta esse bebê, é o que esse bebê precisa. E o primeiro leite que ele precisa é o colostro. Então, gente, não duvida do corpo da gente, porque é muito fantástico. É muito fantástico. Indústria nenhuma consegue copiar. Nunca. Mas a todo momento eles vão querer te fazer acreditar que você não é capaz. Porque é muito caro. Uma mulher que amamenta deixa de dar muito dinheiro para a indústria. Muito dinheiro. Quantos bebês nascem? Só se olhar. Quantas mulheres grávidas estão fazendo pré-natal no seu médico? Quantas mulheres grávidas você encontra na fila do ultrassom, lá na clínica de ultrassom, no laboratório que você faz exame de sangue? Quantos bebês você encontra lá no consultório do pediatra todo mês que você vai levar ele no pediatra? Olha quanto bebê nasce. Olha o índice de aleitamento materno. Olha quanto a indústria fatura. E o leite materno, ele tem inúmeros benefícios, né? Então, ele ajuda a evitar cólicas e diarreias, e eu vou focar nisso. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre cólicas, mas eu vou focar, porque a gente vai falar sobre os cuidados com o bebê, mas hoje eu quero falar o seguinte, porque eu já escutei de relatos de mães que eu acompanho, de alguns profissionais falando que o bebê está com cólica e a culpa é do leite materno. Ô, gente, para de culpar o leite materno, isso não existe. O leite materno, pelo contrário, ele é feito na medida perfeita para o bebê. Ele é o alimento natural. Hoje tudo é natural, a gente está na onda do natural, do natureba. E aí a gente está correndo os industrializados. De verdade, o leite materno, ele é pior, você acredita mesmo, que ele é pior do que um leite industrializado, num pozinho, que tem validade não sei quanto tempo, sem geladeira, sem nada, na fila lá do supermercado, da farmácia? Você acha de verdade que o seu leite, que é produzido na hora, no ato, para o seu bebê, é pior do que o outro? Não é, gente. Claro que não. Então, ele não dá cólica, ele não dá diarreia, pelo contrário, ele ajuda a prevenir, porque ele é feito na medida exata para o estômagozinho do seu bebê, que está recebendo o alimento pela primeira vez. E outro fator importante, durante a sucção, o bebê consegue a sucção no seio materno, que é diferente do que ele faz na mamadeira, mas a sucção no peito, esse bebê consegue ali reduzir também as cólicas, porque o ato de sugar dá um alívio, um conforto para ele. E outra coisa importante, né, para vocês saberem, que exceto bebês que têm alergia à proteína do leite de vaca, né, que a gente chama de APLV, exceto esses casos, o leite da mãe não é o fator causador da cólica do bebê.
E não estou falando que na PLV é o fator causador da cólica, mas quando o bebê tem a PLV, a mãe tem que ter uma dieta restrita, porque passa no leite materno, né, o leite da vaca, e esse bebê reage. O bebê tem reação alérgica. Então, a mãe tem que fazer uma dieta de restrição pelo fato da reação alérgica do bebê, não por outro motivo. Pode ser que o bebê tenha diarreia, mas não por causa do leite da mãe, porque ele tem alergia à proteína do leite de vaca. E aí a mãe tá comendo alguma coisa, comeu manteiga, comeu um requeijão, comeu um queijo, comeu um pão de queijo, comeu alguma coisa que tem leite na composição, e aí o bebê reage. Não é por causa do leite da mãe, é porque o bebê tem uma alergia. No caso, para a mãe seguir amamentando, a mãe tem que fazer uma dieta de exclusão. Fora isso, a dieta da mãe, gente, é uma dieta como qualquer outra pessoa saudável, né? Rica em frutas, vitamina, né? Em frutas, legumes, proteínas, carboidrato, evitar fritura, evitar refrigerante, é isso. É de qualquer pessoa saudável, não tem diferença, né? Então é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Ajuda a prevenir alergias, fortalece o sistema imunológico, previne várias doenças no bebê e em você. Hidrata, porque ele tem muita água na sua composição, lembrando que nos dias mais quentes o bebê vai mamar mais vezes ao dia, e ele fortalece realmente o vínculo mãe e bebê, naquele momento ali da troca, naquele momento que você está ali sentada amamentando esse bebê. E aí eu vou reforçar mais um pouquinho aqui sobre os tipos de leite. Então a gente tem aí, né, o colostro, que é o primeiro leite que o bebê vai receber, que é aquele amarelinho, mais transparente, rico em proteínas e imunoglobulinas. É o que a gente chama de primeira vacina do bebê. Ele é muito importante para o bebê. Ele é em pequenas gotinhas, ele é bem pouquinho. Logo em seguida, aí a gente produz o colostro desde a 16ª semana de gestação e o bebê recebe o colostro por cerca de 3 a 5 dias. Vai depender de cada mãe. Porque logo depois do colostro, a gente entra num momento que a gente chama de apojadura. Já ouviram falar de apojadura? A gente já falou bastante sobre ela aqui. Já. Né? A apojadura é a famosa descida do leite, que é quando a gente sai do colostro e passa a produzir o leite de transição, que é de verdade. A gente sai do colostro, vai para o leite de transição, a gente chama de apojadura. A apojadura, ela acontece entre o 3º e o 5º dia pós-parto. E o que acontece na apojadura? A gente tem um aumento do volume de leite. Por quê? O estômago do meu bebê, de 5 a 7 ml, que cabia nos 3 primeiros dias, ele passa a caber cerca de 22 a 27 ml. Olha como é que muda. O estômago aumentou, agora você tem que aumentar também a produção de leite. Você tem que produzir mais leite para esse bebê. Então, o volume de leite aumenta. A aparência aumenta, é um leite mais gorduroso, mais rico em carboidratos, em gorduras, né, também. E é um leite mais volumoso. E aí depois, aí, mais ou menos do final do primeiro mês, a gente passa a produzir o leite maduro, que é o que a gente produz. E o Zete produz leite maduro, eu produzo leite maduro, hoje. Então, a gente passa a produzir o leite maduro até o final da gestação. Lembrando que o leite ele é variável e ele pode mudar as suas propriedades de acordo com as necessidades do bebê durante a vida inteira que esse bebê for amamentado. E aí o colostro, essas gotinhas bem pequenininhas, bem bonitinhas, bem... É lindo demais de ver. Quem consegue fazer a ordenha dele e depois faz a ordenha do leite maduro, você consegue comparar na prática ali mesmo a diferença. Dora, você levantou a mão? Quer perguntar? Eu ia perguntar exatamente isso, sobre a questão da coloração. Quando eu aperto, eu vejo a coloração mais parecida com o leite maduro, né? E aí eu queria saber se é, sei lá, tá certo isso, se é uma impressão que a gente tem da coloração. Você vê ele mais branquinho? É, Pode. meio acinzentado. É isso mesmo. Você vai ver que a hora que seu bebê nascer, quando você fizer uma ordenha, você vai ver ele mais para transparentezinho, mais amareladinho, tá? Porque também agora você está produzindo leite, mas você não tem volume, você não tem fluxo, não tem nada, porque não tem bebê sugando. Depois que o bebê começa a fazer todo o processo, e aí você vai produzindo leite, né, o colostro também durante as mamadas, você vai ver que isso também vai mudando. Hoje, seu leite está mais ou menos armazenado aí dentro, meio que parado. Daqui a pouco você vai ver que a hora que o bebê tiver fluxo, esse leite vai sair da sua mama e vai entrar outro, vai sair esse, vai chegar outro, você vai ver que isso muda, tá? Beleza. Mas é isso mesmo.
E aí depois vem a apojadura. E a apojadura é essa mudança. A gente sai do colostro, vai para o leite de transição, e aí a gente, entre 3 e 5 dias, e aí é muito importante, tem mulheres que falam assim, nossa, minha apojadura não chegou. Tem mulher que tem a apojadura, que eu brinco que é a apojadura tranquila, que é quase imperceptível. A mulher quase não percebe que ela entrou na apojadura. E tá tudo certo. Tudo certo. É a forma que o corpo dessa mulher responde. Tem mulher que tem uma apojadura clássica, mais ou menos assim. A mama cheia, engurgitada, muito dura, difícil do leite fluir, o leite quase não sai para o bebê porque está muito cheia, e eu vou ensinar para vocês agora algumas técnicas para ajudar a aliviar essa mama agora na apojadura, porque é muito importante vocês entenderem o que eu vou explicar para vocês manejarem essa apojadura da melhor maneira possível agora, tá? Carol, pode perguntar. Oi, Cecília, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, eu queria tirar uma dúvida referente à sensibilidade, porque eu tenho medo de não conseguir amamentar, porque eu sempre tive muita sensibilidade para dor mesmo. Até de eu encostar, eu tenho agonia, sabe? E o corpo prepara nessa parte também para amamentação, ou depois eu vou continuar com essa agonia? Nascer. Você sente um incômodo ou você sente sensibilidade nessa mama? É um incômodo mesmo, Um incômodo. mas voltado para dor, tanto é que meu marido não deixa nem chegar perto. Ele até fala, você não vai conseguir dar mamar para o neném, não. Tá, além desse incômodo, você sente, nos dias mais frios, você sente algum desconforto diferente? Ou é igual? Ou você nunca percebeu? Mesma coisa. Mesma coisa? Tanto no período menstrual quanto fora, no pico mesmo, no mamilo, essa dor, essa agonia. Desculpa. Alguma extremidade sua, você sente sensibilidade também? Na mão, nos pés? Não. Não? Só na mão. Ótimo. Uhum. Tá. Eu só estou perguntando isso para saber se tem alguma outra coisa associada ou se realmente é um desconforto seu com o mamilo. Você já fez alguma cirurgia mamária? Não. Não? Tá. Não, e nem sempre foi assim. Tá. Isso foi da adolescência para frente, da vida adulta? Adulta mesmo, de uns anos para cá. Talvez seja hormonal, será, né? Pode ser, na gravidez piora, né? Na gravidez a mama fica bem sensível. Mas então o nascimento do bebê não prepara nesse sentido, né? Na verdade, continuar com essa agonia. O que acontece? O seu corpo ele está sendo preparado para amamentar. Então, nasce na mama, você começa a ver umas alterações, né? Sua mama aumenta de tamanho durante a gestação, ela muda de cor, a auréola muda de cor, e aparece umas espinhazinhas na sua auréola. Você chegou a perceber isso? Alguma coisa? Sim. Essas espinhazinhas são os tubérculozinhos. E esses tubérculozinhos, eles liberam um sebinho, e ele protege, ele hidrata, ele deixa esse mamilo preparado para o bebê vir mamar. Por isso que a gente não recomenda passar bucha, passar toalha, passar pomada, passar nada durante a gestação. O seu corpo já está fazendo o preparo natural. Quando o bebê vier para mamar, você vai ter que ensinar, você vai aprender, eu vou ensinar daqui a pouquinho algumas técnicas para você posicionar, para você conseguir fazer esse bebê abocanhar para ele mamar. Possivelmente, você vai sentir um desconforto inicial maior do que outras mães, que não têm tanta sensibilidade, no início da mamada, quando ele começa a mamar. Porque quando o bebê começa a mamar, até o mamilo, eu vou explicar daqui a pouquinho melhor, até o mamilo chegar no lugar certinho, roça um pouquinho no céu da boca do bebê. E aí dá um desconforto. Então, você pode sentir um desconforto maior, mas daqui a pouco você vai começar a acostumar. Mas eu falo isso especialmente nas primeiras mamadas. E durante a sucção do bebê, eu acredito que possivelmente não vai sentir desconforto, porque o bebê não suga o mamilo. Ele suga aqui, ó, essa parte da auréola. O mamilo já acomodou lá no céu da boca, ele praticamente não vai fazer atrito nesse mamilo. E aí é só a linguinha dele aqui, que é bem delicadinha, aqui embaixo, nessa parte aqui da sua mama, na parte da auréola. Então, você vai diminuir o desconforto. E aí, quando o bebê terminar de mamar, pode ser que te dê um desconforto do tempo, porque a boquinha do bebê estava quentinha, e aí, a hora que ele para de mamar e tira, seu mamilo fica exposto, e o seu mamilo estava quente, meio que tem um choque térmico com o ar ambiente, e aí vai estar mais frio. E aí pode ser que você sinta um desconforto também, no iniciozinho da mamada e quando o bebê solta do peito. E aí, nessa hora, você vai pôr sua mão assim, ó. Ou você pode friccionar sua mão um pouquinho e pôr, ou você só põe a mão assim.
no seu mamilo, meio que para proteger ele, para não deixar doer, para não deixar te incomodar, para você proteger esse mamilo mesmo. Isso. E você vai ver que ao longo da sua amamentação, o seu bebê vai começar a pegar cada vez melhor, você vai estar cada vez mais craque, essa Aí acaba sensibilidade acostumando, né? começa a diminuir, exatamente. Mas as primeiras mamadas, eu acredito que você vai sentir um desconforto maior do que outras mães. Mas não Aí tem dor, que insistir, né? realmente um desconforto. Tem que ter persistência. Tá bom, então. Obrigada, Tá? viu? Por nada. E aí, agora, falando da apojadura, o que a gente tem que fazer? Esse que eu já falei com vocês, o tamanhozinho dele. Falando da apojadura, o que é muito importante a gente fazer? E aí eu quero que vocês façam o que eu vou ensinar para vocês desde o colostro, para vocês já irem se familiarizando com isso e vocês já irem ajudando o seu leite fluir melhor para o bebê desde as primeiras mamadas na maternidade. Lembra que o volume do colostro ele é menor do que quando eu entro na apojadura? E às vezes a gente não vê, a gente fica lá preocupada porque você não está conseguindo ver leite. Então, eu vou ensinar para vocês uma coisa que chama DMO, drenagem, massagem e ordenha. A gente vai fazer drenagem, massagem e ordenha na mama desde a maternidade. E na apojadura nós vamos intensificar isso aí. Mas desde a maternidade você vai fazer drenagem, ordenha, drenagem, massagem e ordenha. Como que é a drenagem? Você vai vir aqui com a ponta dos dedos, apertar aqui na sua axila, ó. É como se estivesse abrindo o tecido linfático 3 vezes, tá? 2, 3 vezes. E você vai vir com a mão delicado e passando assim, ó. Ó, delicado, tá, gente? Não é pressão, não... Passa 2 a 3 vezes na mão. Tô fazendo várias vezes só para vocês verem o movimento. Tá conseguindo me ver bem? Porque a apresentação tá aberta. Deixa eu diminuir. E aí você vai passar a mão aqui, ó. E aí, depois você vai vir fazer uma massagem. Então, você vai vir com a ponta dos dedos e vai apertar assim, ó, fazendo uma massagem, movimento circular. Aqui você não precisa fazer tanta pressão, porque aqui eu não tenho mama empedrada, eu não tô na apojadura ainda. Eu tô ensinando a massagem, que depois vocês vão intensificar na apojadura. Você vai fazer lá na maternidade, na época do colostro, tá? Depois você vai vir aqui, ó, joga a mão para trás e aperta de baixo para cima. Então, eu aperto como se fosse esse dedo contra o outro. Então, eu jogo para trás e aperto. Jogo contra a minha costela e aperto. Jogo contra a minha costela e aperto. Fiz uma ordenhazinha e coloco meu bebê para mamar. Na apojadura, você vai fazer o mesmo movimento. Você vai fazer a drenagem. A massagem agora é diferente. Porque se eu fizer massagem devagarzinho com essa mama aqui, ó, sinto lhe dizer, não vai dar certo. Aqui você tem que intensificar. Esse caso aqui fui eu que peguei. Essa apojadura é de uma paciente que eu atendi. Aqui a gente teve momento de usar o cotovelo, porque a apojadura dela estava muito intensa. E aí só com a mão a gente não estava dando conta, porque dói. Aparelhinho de massagem ajuda, quem tiver aqueles aparelhinhos de massagem, aqueles pequenininhos assim, uns carrinhos que antigamente minha mãe tem. Eles ajudam pra caramba. E aí você vem com a mão, ó, e você vai fazer bastante massagem. Intensa. Massagem, massagem. Bastante massagem em toda a mama. Até a auréola. Aqui eu preciso de auréola flexível. Se essa auréola não estiver flexível, você não consegue colocar o bebê para mamar. Então eu fiz drenagem, massagem, depois eu vou vir aqui fazer ordenha. A ordenha que eu quero é só de alívio, não é com volume, eu quero só aliviar um pouquinho do leite que está empedrado, é como se o leite estivesse empedrado aqui dentro, não está saindo, então eu faço uma massagem para aliviar esse leite para sair. Então eu jogo minha mama para trás e aperto, jogo minha mama para trás e aperto, jogo minha mama para trás e aperto, minha mama está macia, minha auréola está flexível, agora eu ponho meu bebê para mamar. Beleza, coloquei meu bebê para mamar. E agora é o pulo do gato, que vocês vão ver que eu não recomendo comprar muita coisa, mas isso aqui eu acho que é um artigo muito importante na amamentação, chama coletor de leite. Qualquer marca, tá? Antes que vocês perguntem, qualquer marca, na internet, compra na internet que é mais barato, qualquer marca você pode usar. Você não vai usar isso aqui no colostro, não, você vai usar isso aqui só na apojadura, da apojadura para frente. Então, você aperta aqui, vira ele aqui em cima e coloca nessa mama. Enquanto o meu bebê tá mamando essa mama de cá. Por quê? Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como que a gente avalia, como que a gente troca de mama. Quando você for trocar de mama,
essa mama sua está muito mais vazia, muito mais tranquila. Por quê? Você conseguiu drenar o leite. Ele não faz ordenha, ele não estimula essa produção de leite, como uma ordenha numa bomba. Ele só alivia o leite que está armazenado aqui na mama. E aí tem um outro detalhe. Lembra que eu contei para vocês que cerca de 80% do leite é produzido durante a mamada? Quando o seu bebê vem para o peito e começa a sugar, e eu estou naquele momento aqui, ó, crítico, dessa apojadura, e meu bebê está aqui com essa mama desse jeito, e a mãe está com a mama desse jeito, e o bebê está mamando essa mama, o peito, essa mama eu já aliviei, o bebê está mamando. O peito começa a encher, porque o leite, a mama vai enchendo de leite enquanto o bebê está mamando. E aí, essa mama está enchendo de leite, está de boa, porque meu bebê está mamando nela. Só que essa aqui não tem ninguém mamando, e ela já está empedrada, e ela vai empedrar mais. E aí, vira um samba, minha filha, depois. Aí você coloca o coletor, porque você diminui os efeitos desse momento. E além de tudo, que é uma coisa preciosa para a gente, é que toda mamada você vai ter um pouquinho de leite para você guardar para o seu bebê para quando ele precisar. Então você vai sair, você vai fazer uma unha, você vai no médico, ou está cansada, alguém vai dar mamar para o bebê, vai dar leite para o bebê, pega o leitinho que você ordenhou, que está congelado lá no seu freezer. E pronto. Sem fazer esforço, durante toda a mamada. Se toda mamada você colocar o coletor, cerca de 10 a 20 ml por mamada, pensa quantos ml você tem no final do dia. Pensando que um bebê recém-nascido mama cerca de 8 a 12 vezes em 24 horas. É muito leitinho que você consegue ordenhar. Então faz muita diferença. Doris, pode falar. Então, Cecília, toda vez que eu for amamentar e usar o coletor, precisa esterilizar, né? Precisa. E aí eu transfiro para um potinho de vidro. Você transfere ou para aquele de plásticozinho. Desculpa. Pode ser aquele. Deixa eu pegar um ali. Peraí. Aquele. Ah, você tá falando aquele saquinho? Aquele saquinho. Sabe? Um dos dois. Sim. O que for melhor para você. Na verdade, eu te dei uma informação errada. Você não precisa esterilizar após toda mamada. É igual a bomba. Você pode esterilizar uma vez no dia. Uma vez em cada 24 horas. Então, todo dia à noite eu vou esterilizar. Mas toda mamada você tem que lavar. Lavar com água e sabão. Água e detergente. Detergente neutro, uma gotinha só, porque faz muita espuma e às vezes é difícil tirar toda a espuma. Eu gosto de recomendar o seguinte, pega uma bucha de cozinha, corta ela no meio com a tesoura, vai formar um filetinho. Entra aqui dentro muito melhor do que as escovinhas de mamadeira. Não gosto de escovinha de mamadeira, não limpa. Aí você enfia aqui dentro com o dedo, ou com um garfo, alguma coisa assim, se for difícil, você enfia, lava, enxágua bastante e pronto. Ele vem com uma tampinha, você coloca aqui e pronto. Na próxima mamada, você usa esse aqui. Uma vez por dia você esteriliza, tá? Você pode esterilizar no fogão e observa a marca quando você comprar, se permite usar o micro-ondas. Tá bom. Tá? Mas eu não preciso esterilizar toda a mamada, não. Por nada. Então, você coloca... Carol, você quer perguntar? Tá com a mão levantada? Acho que da outra vez, né? Que ficou a mãozinha. Acho que ela esqueceu de tirar. Desculpa. Não, tranquilo. Só que eu fiquei na dúvida. Então, toda mamada tem que ter muita atenção, gente. A apojadura, pensa o seguinte, é mais um segredo. Anota o que eu vou falar para vocês. Muita atenção. Bebê com fome não mama. Não adianta você querer colocar o bebê no peito com muita fome para poder mamar. E principalmente se essa mama tiver desse jeito. Não vai dar certo, o leite não vai sair, o seu bebê vai ficar irritado e, além de tudo, vai fissurar sua mama, porque ele vai vir para o peito, vai brigar com o peito, vai fazer aquela guerra com o seu peito e o trem não vai dar certo. Então, o que você vai fazer? Eu tô com a mama muito engurgitada e meu bebê tá esgoelando de fome ali no braço do pai. Você vai pegar um pouquinho do leite que você tem ordenhado, 10 ml, não é muito não, 10 ml. Você vai colocar num copinho, eu vou mostrar o vídeo para vocês como fazer isso. Vai colocar no copinho e vai dar, quem tá lá, a avó, a mãe, a tia, o pai, alguém que tiver com o bebê no colo, dá esse leitinho pro bebê enquanto você tá aqui fazendo massagem na sua mama. Não entra na onda de colocar o bebê no peito, esgoelando, e a sua mama desse jeito.
Além desse bebê não conseguir mamar, vai fissurar sua mama. Escreve o que eu estou te dizendo. Vai fissurar sua mama. Vai machucar sua mama, de verdade. O leite não vai sair, porque é como se você fosse tomar água no canudinho, nessa xícara com água congelada até aqui em cima. E eu tô aqui querendo matar minha sede enfiando um canudinho aqui dentro. Eu vou conseguir tomar essa água no canudinho, sendo que o copo inteiro está congelado? Não sai. O único jeito de matar minha sede é esperando essa água descongelar para eu conseguir colocar o canudinho e tomar a água aqui. No seu peito é a mesma coisa. Com a sua mama engurgitada, ou seja, com seu leite empedrado, o leite está empedrado aqui nos alvéolos, ele não passa pelo canudinho. Ele não passa pelos ductos, que são esses canudinhos. Ele não passa. Eu preciso massagear, derreter essa pedra de gelo, essa pedra de leite que está na sua mama, para o leite passar aqui. E isso, você vai precisar de alguns minutinhos. Seu bebê está esgoelando de fome lá, se você pôr ele de qualquer jeito, não vai dar certo. Pega o leite que você tem ordenhado, vou repetir. Isso é um segredo e faz toda a diferença. Você coloca esse bebê para tomar um pouquinho de leite no copinho, enquanto você massageia sua mama. O bebê acalma, porque ele recebeu um pouquinho, bateu um líquidozinho lá no estômago dele, e ele falou, opa, nossa senhora, não vou morrer. De fome não vou morrer. E aí ele vem para o peito mais tranquilo, sua mama já está mais aliviada, o leite está fluindo, aí o bebê mama, e aí sua mama alivia. O contrário, escreve o que eu estou falando, não dá certo. Então tem que ter muita paciência. E aí a amamentação, ela tem que ter muita delicadeza, porque não é de qualquer jeito. Olha como isso que eu falei para vocês faz toda a diferença. E a grande maioria das mães não sabem disso. E coloca o bebê... A mama está empedrada, a mãe coloca o bebê aqui de qualquer jeito para mamar, porque eu quero desempedrar essa mama, só que o leite não sai. E aí o bebê está com fome, e aí o bebê não consegue extrair leite. Aí o bebê vai fazer o quê? Machucar sua mama toda, vai machucar sua mama. E aí você vai falar assim, eu não dou conta de amamentar mais, porque tá tudo doendo. E é difícil mesmo. Porque amamentar com dor é impossível. Cecília, Oi, pode falar. essa técnica DMO é DMO, né? Isso, drenagem, massagem e ordenha. Isso, ela funciona, eu acho que acredito que sim, como prevenção desses momentos. Sim, muito. Ótima pergunta. Posso fazer Sempre. O ideal é que no momento da apojadura, que dura aí essas primeiras semanas após o parto, que faça sempre. Principalmente, por exemplo, às vezes o bebê deu um intervalo maior de mamada. Você vai lá e faz nesses intervalos de mamada. Por exemplo, você começou a perceber que o seu bebê está mamando cerca de... A cada 2 horas ele acorda para mamar. Então, quando estiver faltando ali, você percebe assim, nossa, daqui a pouquinho ele está acordando para mamar, você já vai lá e já começa a fazer a massagem. Você já vai lá e faz a massagem. Porque aí, a hora que você pega ele lá no bercinho, no carrinho para colocar ele no peito, ele acorda, ele ainda não está desesperado de fome, porque você está começando a despertar ele e sua mama já está preparada. O ideal é você fazer preventivo. Ótima pergunta, é isso mesmo. Ok. É isso mesmo, várias vezes ao dia, toda vez, antes de toda mamada. Antes das mamadas. Antes das mamadas. E às vezes você vai precisar fazer depois. Às vezes depois você vai precisar. Por quê? Como... Aí isso depende muito de cada mulher, tá? E não significa que quem não tem esse momento não tem muito leite. É porque cada corpo funciona de um jeito. Eu, por exemplo, eu não tive nada disso. A minha pojadura foi super tranquila. E eu amamento até hoje. Não significa que você não tem leite, mas é porque tem mulher que tem uma pojadura muito mais difícil de ser manejada. E aí pode ser que depois que o bebê mamou, sua mama ainda esteja desse jeito. Termina de mamar, sua mama tá assim. E aí não dá para você ficar assim até a próxima mamada. É impossível. Então, terminou de mamar, talvez vai precisar vir fazer mais massagem. É isso mesmo. Aí você vai observar na prática como seu corpo vai reagir. Ok. É que eu tava pensando assim, né? Vou me tornar louca da massagem. Dessas massagens. Vai mesmo. Mas essa massagem é ótima. Peraí. Vai ficar doida das massagens, mas essa massagem é ótima. Então e não é por muito tempo. Você vai perceber que passado alguns dias no pós-parto, você parou de fazer massagem e você nem viu que você parou. Porque o seu corpo não precisa mais. Ótimo. Você nem vai perceber, porque a gente fica numa rotina tão doida que você vai perceber que você parou de fazer massagem e fala assim, meu Deus,
né? Nossa, era tão difícil algumas semanas atrás e agora está bem mais fácil. Vai chegar esse momento, mas os primeiros dias a gente tem que intensificar isso. Ok, obrigada. Por nada. E aí agora a gente tem aqui as posições para amamentar. O que eu gosto de recomendar? A gente tem várias posições. Tem a posição, né, que a gente chama de tradicional, que é essa aqui. Eu vou mostrar em mim, que é melhor para vocês verem. A gente tem a posição tradicional, que eu brinco que é a posição da maternidade, é essa aqui. Eu não gosto dessa posição e eu vou explicar o porquê agora. Quero mostrar e eu quero que vocês me falem qual que é a diferença. Olha essa posição, eu brinco que é a posição de maternidade. Na maternidade é assim, eles te entregam um bebê assim, aí você coloca ele no peito assim. E é a posição que a maioria das mães amamenta. E olha agora essa posição. O que mudou de uma posição para outra? Essa e essa. O apoio que ele tem na cabecinha, né? O apoio na cabecinha. Fundamental. O bebê, para ele conseguir fazer uma boa extração de leite, ele precisa ter um apoio de cervical. Na posição que a gente chama de tradicional, que é essa aqui, ó, eu não tenho apoio de cervical. E aí o bebê, eu brinco que ele fica... Vocês lembram antigamente? Tem carro que ainda tem, carro mais antigo. Tinha uns carros que tinham uns cachorrinhos no para-brisa, assim, e o cachorrinho tinha um ganchinho no pescoço. O pescoço era separado do corpinho. E aí o pescocinho do cachorrinho ficava assim, ó. O cara passa no quebra-mola, o pescocinho do cachorrinho faz assim, a cabecinha. Vocês lembram disso? Não é possível? Lembro. Ah, ainda bem que alguém lembra. É até aquela havaiana também, eu acho. Você já viu? Ah, tem mesmo, tem mesmo. Aham, verdade. Vou falar da Havaiana, a Havaiana é mais nova. É isso, exatamente isso. A sainha dela fica lá balançando. E aí, essa posição aqui, ó, o bebê fica igual aquele cachorrinho. Ele fica assim, ó. Igual um pica-pauzinho, procurando o peito aqui, ó. E eu fico aqui brigando com ele. E ele aqui. Essa posição aqui, quando eu seguro a cervical dele, eu sustento o pescocinho dele, o pescocinho do bebê é bem molinho, eu sustento o pescocinho e agora eu posiciono ele aqui, a minha mama, para ele conseguir. Eu vou falar sobre o posicionamento da mão aqui, tá? Primeiro só do bebê, por enquanto. Eu posiciono aqui para esse bebê mamar. E aí ele mama com muito mais segurança. E ele para de ficar procurando seu peito. Por quê? Você está posicionando ele perfeitamente agora só para ele extrair o leite. Então, essa posição, especialmente para recém-nascido, eu não recomendo. As posições para recém-nascido são posição, essa que chama tradicional invertida, porque eu pego o bebê com uma mão e ofereço a mama oposta. Então, uma mão está aqui na mama e a mão oposta está segurando o bebê. Ou uma posição que eu amo e que para recém-nascido não tem melhor, é a invertida. A gente põe a perninha do bebê para cima, tem vezes que eu cruzo a perninha do bebê aqui assim, eu jogo para trás do peito aqui, seguro a cervical do bebê, sempre a mão em C, seguro a cervical do bebê aqui, e aqui agora eu posiciono ele para mamar. Assim. Aqui vocês vão estar com a almofada de amamentação, que é um item indispensável do enxoval de vocês. Isso vai fazer toda a diferença na sua amamentação. Então, você vai estar aqui, ó, com a almofada de amamentação, que eu recomendo levar para a maternidade. Já começa certo desde as mamadas na maternidade. Peraí. Então, você vai colocar a almofada de amamentação. Peraí, que minha câmera embaixo. Essa câmera tem que embaixo. Voltei. Você vai colocar a almofada de amamentação sentadinho aqui. Você vai vir com esse bebê aqui, ó. Joga as perninhas dele para trás.
segura a cervical dele, posiciona aqui o peito para poder amamentar o bebê. O bebê fica com as perninhas embaixo do seu braço, a cervical sustentada, e aí você vai amamentar ele. Sua mão vai ficar mais alta. E aí, depois que você começou a amamentar, ou você tenha perto de você um travesseirinho, ou uma toalhinha, um rolinho, qualquer coisa que dê para você fazer isso aqui, ó. Você fazer isso aqui com a sua mão, ó. Só para sua mão não ficar pendurada, ó. Senão ela vai ficar pendurada. Então, você coloca um suportezinho aqui para sua mão e pronto. Depois, deixa pertinho de você um travesseirinho, esse travesseirinho que vem nos kits, ou uma toalhinha, ou uma mantinha do bebê, qualquer coisa. Igual eu peguei aqui um suporte de copo, que resolveria. E pronto. E coloca aqui. Essa é a posição. A posição que eu mais recomendo para recém-nascido. Pode perguntar, Doris. Nesse caso, precisa da almofada, né? Precisa. Ah, tá. A almofada é 2 itens que eu recomendo fortemente para vocês. 2 itens. De tudo do enxoval, tá? Vocês lembram que já teve uma aula sobre enxoval, mas eu vou repetir essa aula nas nossas lives. De todos os itens de amamentação. Todos os itens de enxoval. Os itens que eu recomendo são 2. Almofada de amamentação. Almofada de amamentação boa, tá? Não pode ser qualquer almofada. Não pode ser uma almofada que parece um travesseiro. Não pode ser uma almofada fininha, molenga. Ela tem que ser de boa densidade, ó. Tem que ser de boa densidade, tá vendo? Boa densidade, firme e que te abraça. Essa almofada minha aqui, que é a que eu mais recomendo, que ela tem um custo-benefício muito bom, ela é da Feira Hip. Então, em BH, vocês conseguem achar com mais facilidade. Eu tenho o contato da moça que faz ela. Então, se vocês quiserem, eu posso mandar lá no grupo do WhatsApp para vocês, do Telegram. Ela faz e aí vocês combinam a entrega com ela. Ela mora em Santa Luzia, se não me engano, mas ela entrega. O filho dela mora em BH, trabalha em BH, não sei. Às vezes que eu comprei com ela, porque eu comprava para levar nas minhas consultorias, então era fácil de pegar. Então, eu acho que vale a pena vocês olharem e comprar, porque não é muito cara. Ela hoje deve estar mais cara, mas na época que eu comprei, era na faixa de uns R$80. Hoje deve estar uns 100 e poucos, uns 120. Mas eu acho que vale a pena. Nessa posição lateral, um travesseiro mais denso não serviria? É mais difícil de você fazer a troca, porque você vai precisar de 2. Um só. Resolve. Só acho mais difícil, principalmente se você estiver sozinha. Porque você vai ter que posicionar, você vai precisar de 2. Você vai precisar de um aqui na lateral e um aqui na sua frente. Você vai precisar de 2 para conseguir posicionar. Então, eu acho mais difícil montar do que a almofada, porque a almofada você só encaixa. Eu acho mais difícil, mas funciona. Eu não acho prático, principalmente quando você estiver sozinho com o bebê. À noite, nas mamadas noturnas, é mais difícil montar. E aí, por ser difícil montar, a gente cai na rotina, no hábito. Ah, eu não vou pôr, não. Tá difícil. Ah, então eu vou amamentar nessa posição. Aí, quando você vê que tá amamentando assim, o bebê... Entendeu? Quando você tem todo o equipamento, é difícil você não fazer da forma correta. Então, por isso que eu considero a almofada importante. Mas uma boa almofada. Essas almofadas que parecem um travesseiro não resolve. Aí é melhor o travesseiro denso aí que você falou. Tem que ser almofada boa. Mas será que a almofada não deixaria a gente refém, não? Não, porque depois... Por exemplo, aprender a amamentar só com a almofada. Aí, se eu precisar sair, não conseguir levar, não conseguir amamentar? A almofada você vai usar nas primeiras mamadas, no primeiro mês especialmente. E é um mês que praticamente você vai sair para pediatra e para consulta ginecológica. É um mês que, de verdade, a gente está mais entregue para o bebê. E faz muita diferença nessas primeiras pegas. Quando esse bebê vai crescendo ao longo desse primeiro mês e ele vai melhorando a pega dele, a habilidade dele e a sua habilidade também para poder posicionar o bebê, para fazer ele pegar, para ele conseguir mamar, você vai ver que você para de usar a almofada. Você não vai usá-la para sempre. Você vai usá-la porque ela é confortável, porque é mais fácil, mas você não precisa usar ela em todo lugar, levar ela para onde você for. Mas normalmente, nesse primeiro mês, você vai usá-la bastante, nesse primeiro momento.
E é um momento crucial, porque de verdade é o que determina a continuidade ou não do aleitamento materno. Porque se você tiver dor para amamentar, tiver fissura mamária, dificilmente você progride mais de um mês. Agora, se tudo reestabelece, depois você para de usar, sua amamentação já está estabelecida, o bebê já está pegando bem, de qualquer jeito, você também já está conseguindo amamentar de qualquer forma, né, em qualquer lugar, e aí a vida flui. Mas aí essa amamentação vai fluir por si só. Não depende de dor, não é nada disso que vai impossibilitar. Então, eu acredito que por esse motivo vale a pena. Eu posso falar? Pode, claro. Eu comprei a minha, você até viu daquela vez a minha, né? Eu comprei a minha na feira. Muito boa. E realmente eu fiquei muito independente da almofada. Mas me ajudou muito. Você lembra que você me, né? Eu tive aula, eu tive que te chamar umas 3 vezes para você me ajudar. E ameniza a dor, realmente ameniza. E eu consegui. Porque você posiciona melhor o bebê. Você usou ela por quanto tempo, a sua? Eu usei até outro dia, porque ela não pegou, não tá pegando aquele peito, Cecília. Não tá pegando, né? Tá pegando só um. Bom, aí eu até usei ela agora que eu viajei com ela, voltei de viagem, usei para ver se ela pegava. Ela dá um conforto muito maior pra gente amamentar, especialmente nas primeiras mamadas, nos primeiros meses. Mas o primeiro mês, então, é o crucial. E eu acho que uma coisa que a Eusete falou é importante, mesmo ela sentindo essa sensação assim, de que eu sempre preciso, na maioria das vezes, eu preciso da almofada para amamentar, dá um conforto maior. Então, a gente tem que pôr na balança mesmo o momento. Você não vai ficar dependente dela para sempre, você consegue amamentar sem ela. Só que talvez, como ela te dá um conforto maior, se você não consegue posicionar tão bem o bebê sem ela, será mesmo que a amamentação vai fluir como gostaria? Eu acho que o que faz para ajudar a amamentação, principalmente nos primeiros dias de vida, no primeiro mês, que é o determinante para o desenrolar da amamentação. Porque, por exemplo, o Zé, se estivesse sentindo dor até hoje, não estava amamentando mais. Otávio. Não mesmo, né? Você viu como ficou o bicho do meu peito. Não estaria. A almofada ajudou bastante. Ajuda. O funcionamento muda, né? A sua postura. A sua postura muda para amamentar. Para mim foi fundamental. Por isso que eu falo para levar para a maternidade. Se conseguir, pôr junto da bolsa de maternidade, porque é comum mães com fissura mamária na maternidade. Então, se você começa na maternidade certo, a chance de desenrolar melhor é muito maior. Então, assim, eu falo, leva para a maternidade. Começa certo na maternidade, nas primeiras mamadas. O bebê aprende certo, você aprende certo, e aí depois vocês vão achando o jeitinho de vocês. Então, além da almofada de amamentação, o outro item que eu recomendo é esse. Só. De enxoval para amamentação é só isso. O resto, tudo prejudica. Todo o resto que eu não falei aqui prejudica a amamentação. Todo o resto. Concha, pomada, absorvente, todo o resto. Todo o resto. Então, é pouca coisa. É pouco investimento na amamentação, né? Para todos os benefícios. Então, são essas duas posições que eu recomendo para recém-nascido. Depois de algum tempo, gente, você vai poder amamentar deitada. É a melhor posição que tem amamentar deitada. Deixar o bebê deitado e você deitar junto e amamentar, quando a amamentação já está estabelecida, é a melhor coisa que tem. Você descansa, o bebê descansa, tudo flui. Amamentar deitado é bom demais. Depois que a gente aprende, que a gente começa a amamentar deitado, você fala, meu Deus, melhor coisa que tem. É realmente muito gostoso, mas as primeiras mamadas eu não recomendo. Por quê? Vocês estão ajustando a pega. Você tem que ter um controle de cervical. Na amamentação deitada você não tem. Você tem que ter um controle do que está acontecendo. A amamentação deitada não te permite. Então, quando você pode começar a amamentar deitada? Quando a sua amamentação já está fluindo tranquilamente. Não tem dor, não tem fissura, o bebê já está pegando bem. Quando tudo já está fluindo bem. Aí você pode deitar e amamentar deitada aí enquanto você quiser. E essa posição de cavalinho também, o ideal é esperar um pouquinho. O bebê está maiorzinho, está mais firmezinho para ficar sentado nessa posição, mas também é uma posição bem gostosa de amamentar. Principalmente bebezinhos maiores. E o Zé deve conseguir amamentar a nenenzinha dela desse jeito. Deitada, eu não estou conseguindo uma postura para mim, Cecília. Eu acordo com as costas todas doendo.
Eu não sei se eu fico muito para frente, com o peito, para ela ficar mais próxima do Às vezes você fica peito. de lado, muito de lado. Eu fico de lado. Não, mas às vezes você tá muito lateralizada na hora de amamentar. As costas, eu acordo arrebentada, com muita dor nas costas, Sério? todos os dias. O que você tem que avaliar é se ela tá deitada do lado da mama que tá amamentando. Porque, por exemplo, olha essa foto aqui. A mãe tá deitada e a bebezinha mamando a mama que a mãe tá do lado que a mãe tá deitada. Porque se você tá deitada aqui e vai amamentar com a outra mama, você fica muito torta em cima do neném. Aí você realmente fica acabada. Observa também como o lado que você tá deitado se é o lado que ela tá mamando. Para ela não tá mamando a mama oposta aqui, ó, a outra. Então, eu deito do lado direito e dou mamar direito. Isso mesmo. Então, eu acordo doída mesmo. Isso mesmo. O ideal é... O problema é que às vezes ela tá ficando muito tempo, né? Ela agarrada nesse peito a noite toda. E aí exatamente. Então, são essas duas posições, né? A tradicional, até que a mão da mãe tá errada, né? Nessa foto que eu coloquei aqui. Mas é a posição invertida e a posição tradicional invertida. E aí, o que você tem que observar na pega do bebê? Peraí, deixa eu subir isso aqui, senão corta. O que você vai observar no bebê? O narizinho, ele não encosta no peito. A bochecha do bebê enche enquanto o bebê tá mamando. Os lábiozinhos virados para fora, só que aqui não é boquinha de peixinho, não. É bocão de peixe. Ah, o bebê precisa abrir bem a boca, porque se o bebê fizer assim, boquinha assim, e você estiver preocupado só com o lábiozinho virado para fora, não vai dar certo, porque o bebê normalmente assim só pega mamilo, e bebê que pega no mamilo não mama. Para o bebê conseguir mamar, fazer boa extração de leite, o bebê tem que pegar a auréola, o que eu estava começando a explicar para a Carol aquela hora. Ele tem que pegar mais essa parte inferior aqui da auréola. O que o bebê faz? Quando ele abre bem a boca, pensa que o meu dedo aqui, ó, meu polegar, é a língua do bebê. Aí aqui tá a boquinha do bebê. Aí o bebê tá abrindo só a boquinha. Boquinha, lábiozinho virado para fora, só mamilo. Olha aqui, olha a diferença. Só mamilo. Aí, de repente, o bebê abre o bocão. Aí, a hora que ele abre o bocão, tá vendo a diferença? Aí, a linguinha do bebê, o bebê faz o quê? Ele faz assim com a língua. Aí, ele pega a sua auréola e joga lá no céu da boca dele. Aí, ele vai arrastando com a língua aí. A hora que você sente o palato tá duro, lá atrás tá mole. É o palato mole, mas na boquinha do bebê é curtinho, porque a boquinha dele é menor. Aí, o seu mamilo vai lá pro palato mole. Por isso que eu falei que Carol vai sentir um pouco de sensibilidade nesse atrito. Mas ele é rapidinho. Vai lá para o palato mole. Nessa hora, ele vem com a linguinha dele, que é o meu polegar, pressiona contra o céu da boca e extrai leite. Extrai leite. Se ele faz isso aqui, você acha que é possível fazer esse movimento? Nem entrou? Para ele conseguir fazer esse movimento, eu tenho que abrir bem a boca. E aí, essa hora que é a hora desesperadora, porque o bebê não abre a boca, não abre a boca, não abre a boca, mas você tem que ter paciência e insistir. Então, você passa no narizinho e vai insistindo com ele, ó. Vai passando assim nele, até ele, ó, abrir bem a boca. Então, essa boca tem que estar bem aberta, bem posicionada, lábiozinhos virados para fora. O que eu gosto de falar é o seguinte, se vocês estiverem com um copo de água, faz o exercício. Olha para frente e bebe água. Agora enche a boca de água. E bebe com o pescoço de lado. Quando você bebe com o pescoço de lado, é muito mais difícil engolir. Faz até barulho, é muito mais difícil. Para o bebê é a mesma coisa. Então, não dá para o bebê estar aqui virado assim para mamar. Não dá para ele estar assim. O bebê ele tem que estar todo alinhado. Ele tem que estar com o tronquinho alinhado, com o pescocinho, com a cabecinha todo alinhado. E é igual a gente para engolir. Então, não necessariamente é barriga com barriga, mas ele tem que estar todo alinhado quando eu vou amamentar. Não barriga com barriga, mas todo alinhadinho, tá? O queixinho encosta aqui no peito, eu brinco que o queixinho dele faz tipo uma âncora. Então, quando ele faz esse movimento aqui, ó, para mamar,
o queixinho dele faz tipo uma âncorazinha, extraindo mais leite, e o bebê abocanha grande parte da auréola, não só o mamilo, ele não pode abocanhar só o mamilo. E o Doris ia falar alguma coisa? Não, eu só queria saber, na verdade ia, né? Eu só queria saber a questão da auréola, se auréolas grandes tem alguma dificuldade. Não, a maior dificuldade da auréola grande é a mãe achar que tem que pôr a auréola toda na boca do bebê. A maior Ah, dificuldade é essa. Por quê? A boca do bebê é pequena, a auréola é muito grande. É impossível o bebê abocanhar toda a auréola. O que o bebê tem que abocanhar? Grande parte da auréola. E na maior parte, inferior. Então, é comum você ver a parte superior aqui para fora da boquinha dele. Ele tem que abocanhar a maior parte aqui de baixo, que é onde vai posicionar lá na linguinha dele para ele extrair leite. E aqui em cima sobra. Aqui embaixo, dependendo quando a auréola é muito grande, ainda sobra a auréola aqui embaixo. Mas eu tenho que pensar que ele tem que abocanhar grande parte dela e na maior parte, a parte inferior. É isso. Mas vai ficar, mãe com a mama grande vai ficar a auréola para fora, não tem problema. Não tem tá problema. bom. Beleza. Tá? É isso mesmo. E aí, qual que é o ritmo do bebê? Ele suga, engole, respira, descansa. Suga, engole, respira, descansa. Suga, engole, respira, descansa. Suga, engole, respira, descansa. E aí ele descansa, 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 descansa. Ele não consegue manter esse ritmo, suga, engole, respira, descansa por muito tempo. Por isso que quando a mãe fala comigo assim, nossa, meu bebê ficou 1 hora no meu peito, eu te garanto com 100% de certeza que ele não ficou 1 hora fazendo esse movimento. Não ficou. E aí ele ficou maior parte do tempo no seu peito dormindo. E aí ele sai com fome. Aí a mãe fala assim, nossa, meu leite não sustenta, o bebê tá com fome, não tá conseguindo mamar. Não é que o seu leite não sustenta, não é que não tá sendo suficiente para ele. É porque o bebê tá vindo pro peito e não tá mamando. Ele tá vindo pro peito e tá dormindo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimular com que esse bebê mame. E esquece essa história de tirar roupinha, de passar água no bebê. O que você vai fazer para o bebê poder estimular? O bebê vai começar, suga, engole, respira, descansa, suga, engole, respira, descansa, suga, engole, respira, descansa. Quando você perceber que ele está mais sonolentinho, que ele diminuiu o ritmo, aí ele vai, depois de algum tempo ele suga, depois de algum tempo ele volta. Você vai vir aqui em cima e vai fazer o que a gente chama de compressão de mama, apertar a mão em C, aqui atrás, e nessa hora vai um jato de leite para a boquinha do bebê. É igual a ocitocina faz, lembra que eu expliquei? Que ele manda jatão de leite para a boquinha do bebê? Nessa hora, você aperta aqui atrás e manda um jato de leite para a boquinha do bebê, e esse bebê engole mais leite. A tendência é ele dar uma despertadinha. Não deu certo? Aí ele deu uma despertadinha. De repente, ele voltou a sonolento de novo. Aí você vai e aperta de novo. Ele começou a ficar sonolento, você tira ele do peito. Você vem aqui com seu dedinho, tira esse bebê do peito, espera um pouquinho. Se ele estiver bem, dormindo, apagado, tá ótimo, pode deitar ele. Se não, você vai oferecer a outra mama. Lembrando que a segunda mama ele vai mamar bem menos que ele mamou na primeira. E é isso mesmo. Então ele mama uma, muito. Normal, eu não gosto de falar em tempo de mamada, mas normalmente essa mamada ela não passa muito de 20 minutos. Todo o processo, abrir a boca, esperar o bebê abrir a boca, posicionar direito, demora. Às vezes vai aí 40 minutos por causa de todo o processo. Que a gente tira do peito, coloca de novo, tira do peito, coloca de novo. Mas de mamada efetiva é mais ou menos uns 15, 20 minutos. De mamada eficiente. E aí eu não quero que vocês pensem 15 minutos em cada peito. Esquece isso, tá? Isso não existe. Então o bebê ficou um tempo no peito, mamou, tirou do peito, você percebeu que ele deu uma despertadinha, deu uma acordadinha, você oferece a outra mama. Se ele aceitar bem, lembrando que a segunda mama ele vai mamar bem menos do que ele mamou na primeira, e tá tudo certo. Ele vai mamar essa segunda mama, ótimo. Depois, na hora que ele tiver sonolentinho, ok, acabou. Ou ele não vai querer, e tudo bem também, não tem problema se ele não quiser. Mas o ritmo, a sincronia é essa aqui, ó. Ó, bochechinha enchendo, você percebe aqui, ó, o pescocinho movimentando. Aí ele para, tá vendo que ele descansa? Aí ele volta, ó.
Viu que o bebê suga, engole, respira, descansa. Ele descansa. Depois ele volta. Descansa, depois ele volta. Quando ele parar de voltar, é a hora que você vai estimular, Cecília. Então, quando que eu sei que a mamada não tá mais legal? É essa hora. Quando ele para de voltar, quando você percebe que ele tá com o olhinho mais fechado, tá mais sonolento, aí é a hora de tirar do peito e começar o processo de novo. E apertar aqui em cima, desculpa. Espera o jatinho de leite pro bebê. Vê como que ele reage. Fez 2 vezes e ele tá meio que dormindo, não tá dando muita bola pro que tá acontecendo, vem com o seu dedo dentro da boquinha do bebê, recolhe o seu mamilo. E aí, daqui a pouco, você tenta trocar ele de mama. Se ele aceitar, bem. Se não aceitar, tudo certo. Sem problema. E aí, dúvidas, gente, sobre essa questão da mamada? Dúvidas? Não, pra mim tá tranquilo. Ótimo. Se Pra mim tá tranquilo. alguém tiver dúvida, pode perguntar. E aí eu vou falar uma coisa importante, que é essa questão do leite anterior, leite posterior, leite gordo, leite do final da mamada. O que é interessante vocês saberem? Que não existe leite gordo, leite magro, leite do início, do final. O que acontece? Lembra do que eu falei para vocês? Que no início da mamada, o bebê mama o leite que está armazenado aqui na mama? Normalmente é igual, faz o exercício seguinte, é igual um suco Tang. Lembra do suco Tang? Você coloca ele, o suco de laranja, na água. Você dilui, pega uma jarra d'água e dilui o suco de pozinho. Aí você mistura. Quando você termina de misturar, tá tudo junto ali. Aí você almoçou, beleza, você colocou aquele suco na prateleira lá da geladeira, o pozinho desce e fica água aqui. Mas ele fica um laranjinha mais aguado. Quando o bebê vai mamar, quando você vai tomar o suco, você pega ele e mexe. E aí volta a ficar todo laranja. É mais ou menos isso. O leite está armazenado aqui na mama, então ele está mais clarinho, é como se a gordura tivesse abaixado nas célulazinhas, ó, dentro dos alvéolozinhos. O bebê começa a mamar, a gordura está dormindo ali ainda. De repente, a ocitocina começa a trabalhar. Quando a ocitocina começa a trabalhar e ela aperta esse alvéolozinho, jogando o jato de leite para o bebê, ela leva gordura, porque ela descola as célulazinhas de gordura que pararam na paredezinha aqui e manda para a boquinha do bebê. E isso acontece várias vezes durante a mamada, inclusive no início da mamada. Então, não existe essa de esvaziar a mama, de leite gordo, leite do final da mamada, isso não existe. Porque durante toda a mamada o bebê vai receber a gordura que ele precisa. Tá? Durante toda a mamada. Por isso que 15 minutos em cada peito não existe. Leite, tem que esvaziar a mama, desconsidera isso. A mama nunca vai esvaziar. Enquanto tem bebê no peito, tem leite sendo produzido. Diminui o fluxo, diminui o volume, mas tem leite. Então, zerar, você não vai zerar. E às vezes a gente fica muito bitolado nisso e a gente pode prejudicar realmente o desenrolar de todo o resto. E aí, o que é importante também vocês saberem sobre a livre demanda? O que é amamentar em livre demanda? Eu fiz até uma aula só sobre isso nas nossas lives, mas eu vou reforçar com vocês, porque a amamentação em livre demanda, ela é amamentar o bebê várias vezes ao dia, sem relógio. Então, não é de 3 em 3 horas, não é 15 minutos em cada peito. É realmente nos intervalos que o bebê achar necessário. Normalmente, um recém-nascido, que é até o 28º dia, ou seja, até o final do primeiro mês de vida, ele mama cerca de 8 a 12 vezes em 24 horas. Então, esquece tempo de mamada, só de 3 em 3 horas. Às vezes o bebê precisa mamar antes, e na maioria das vezes, 3 horas é muito tempo para ele. Vai chegar um momento que ele vai dar 4 horas de intervalo. E aí, o que eu faço? Nada. Se tá bem sua mama, se tá tudo bem, tudo ok. Mas se sua mama tá cheia e você quer acordar o bebê e pôr ele para mamar, pode também. Fica a seu critério. Mas aumentar em livre demanda é isso. É o que faz bem para você e faz bem para o bebê. Sem relógio, sem tempo de mamada, observando a qualidade da mamada. Não é o tempo, é se ele está fazendo suga, engole, respira, descansa. Suga, engole, respira, descansa. É isso que é importante vocês perceberem na amamentação em livre demanda. E aqui tem o bebezinho tomando leite, né? Como eu vou oferecer o leite para o bebê, o leite ordenhado para o bebê? Ou no copinho, ou na colherzinha dosadora. Uma das duas formas, porque são as formas mais seguras que a gente tem para proteger a nossa amamentação. Ou no copinho boca aberta, que pode ser um copinho que é de café, que isso aqui ainda é na maternidade, então na maternidade normalmente eles oferecem no copinho de café. Então, ou um copinho de café, ou uma xícara, ou um copinho de dose, esses de cachaça, você vai oferecer para o bebê. Ou na colherzinha dosadora, o que for melhor para vocês.
Ah, preciso comprar colherzinha? Se você tiver um copinho de dose na sua casa, não precisa. Resolve. Protege a sua amamentação do mesmo jeito. Então, naquele caso que eu falei com vocês assim, o bebê tá chorando de fome, sua mama tá muito dura. Você tem que aliviar essa mama. Dá uns 10 ml de leite no copinho pro bebê e depois você coloca ele para mamar. Você protege sua amamentação e ele vem mamar muito mais tranquilo. E como que você vai saber se o seu bebê tá mamando bem? É importantíssimo, importantíssimo você saber que o bebê, ele faz xixi e cocô. E ele faz xixi e cocô e são parâmetros de uma boa amamentação. Significa que minha amamentação está fluindo bem. E se eu estou falando que ele precisa fazer xixi e cocô, não existe um recém-nascido, ou seja, um bebê, no seu primeiro mês de vida, ficar sem fazer cocô. Bebê recém-nascido faz cocô todo dia. Bebê recém-nascido faz cocô todo dia, várias vezes ao dia. Se o bebê recém-nascido, ou seja, no seu primeiro mês de vida, não tem cocô por 1 dia, 2 dias, é um sinal de muito alerta para a amamentação. A amamentação tem pressa, a amamentação não pode esperar. A gente precisa realmente intervir, avaliar o que está acontecendo, porque possivelmente esse bebê não está recebendo a quantidade de leite que ele precisa, por isso que ele não está fazendo cocô. Então, bebê recém-nascido faz cocô todo dia. Eu não consigo ver a quantidade de leite que o meu bebê está mamando, diferente de uma mamadeira, que tem lá a reguinha lá, que mede. O meu peito não tem, mas eu preciso monitorar a quantidade que sai. Então, um bebê recém-nascido, ele faz cocô todos os dias, e o cocôzinho, a partir aí, mais ou menos do final da primeira semana, é um cocô amareladinho, e ele faz xixi várias vezes ao dia. Então, o que é importante do xixi? 1 dia de vida, 1 fralda de xixi. 2 dias de vida, 2 fraldas de xixi. 3 dias de vida, 3 fraldas de xixi. E assim sucessivamente, até o 7º dia. 7 dias de vida, para frente, esse bebê vai fazer entre 6 e 8 xixis por dia, em 24 horas. Aí eu gosto de recomendar aquela fralda que tem uma marcação. Essa fralda aqui, ó. Fralda com marcação de umidade. Eu gosto de recomendar essa fralda aqui, ó. Qualquer marca dessas, mas que tem essa listrinha aqui, ó. Deixa eu procurar uma que tem. Essa aqui. Porque quando ela tem essa listrinha... cadê? Na hora que eu abri, sumiu a imagem. Que porcaria. Essa listrinha aqui, a listrinha é amarela, quando o bebê faz xixi, a listrinha fica azul. E aí você sabe que o bebê fez xixi. Então, eu gosto de recomendar essa fralda para RN, porque você consegue observar quanto que esse bebê está fazendo xixi. O cocô, em média, toda mamada o bebê faz cocô. Praticamente o bebê mamou, fez cocô, mamou, fez cocô. Mas, normalmente, o bebê faz assim, dentro do esperado, às vezes o bebê não está fazendo cocô em toda mamada, em toda fralda. Às vezes é só um punzinho, é um cocô, tá? De recém-nascido, um punzinho é um cocô. Mas normalmente o bebê faz média de 3 a 4 cocôs por dia. E aí você tem que observar o cocô, porque o primeiro cocô, eu vou falar sobre isso semana que vem, mas o primeiro cocô é um cocô pretinho, que é o becônio, depois fica esverdeado, depois esse cocô fica amarelinho mostarda, e aí ele fica amarelinho mostarda durante muito tempo. Cecília. Oi? Por quanto tempo o bebê fazer... Helena, até hoje, cada mamada cocô. É isso. Quanto de fralda ela faz muito. Ela deve fazer por dia uns 10. Ela faz muito. Esperado, é isso mesmo. A idade dela, né? 4 meses. É isso mesmo, porque agora o volume de leite dela é muito maior também. Muito maior. Praticamente, antes da introdução alimentar, que o cocô vai mudando um pouquinho a consistência depois da introdução alimentar, o bebê mama e faz cocô. Entendi. É isso mesmo. Não é diarreia. Eu já estava falando que era diarreia, porque não é. A fralda passa 10 minutos, ela já faz de novo. Eu falei, meu Deus, Eric. É isso mesmo. O volume de leite é muito maior. E aí ela mama e faz cocô. Certo. É isso mesmo. Mas no recém-nascido é muito importante observar isso,
porque é um sinal para a gente de que a amamentação está fluindo bem. Além do xixi e do cocô, um sinal de alerta na amamentação, observar o desenvolvimento do bebê, então como que ele está reagindo, como que ele está mudando ao longo dos dias, o bebê desenvolve muito no primeiro mês de vida. Observar o ganho de peso e o crescimento, então você tem um peso de alta, você tem um peso de nascimento, você tem um peso de alta, você tem cerca de 10 dias para recuperar o peso de nascido, porque o bebê ele nasce com peso e ele perde peso na maternidade. Na verdade, não é que ele perde peso, ele nasce igual uma uva e sai da maternidade igual uma uva passas. Porque ele estava imerso no líquido amniótico, então ele perde peso, né, nesse dia da maternidade, e aí a gente tem mais ou menos 10 dias para recuperar o peso de nascido. Depois disso, esse bebê começa a ganhar peso, e aí a gente vai medir isso na balança do pediatra todo mês. E se ele está fazendo aquelas mamadas efetivas, suga, engole, respira, descansa, suga, engole, respira, descansa, suga, engole, respira, descansa. E são sinais de que você vai observar se esse bebê está mamando bem. E sobre a amamentação, é tudo isso. Dúvidas até aqui? Muita coisa, né, gente? Falei demais hoje. É, muita coisa, e começa a dar um desespero. Mas pensa só, eu não quero que vocês decorem nada. Eu quero que vocês lembrem de mim quando o bebê nascer. E vocês lembrem do que a gente foi falando, vocês vão tendo uns insightzinhos, vocês vão tendo umas lembranças, e depois a gente vai ter uma consultoria pós-parto. E aí a gente vai colocar em prática o que vocês viram até aqui. Eu vou falar assim, nossa, você vai falar assim, eu tenho certeza que você pode esquecer sobre a compressão de mama. Você vai falar, nossa, Cecília, eu não sei como é que eu faço para poder estimular ela. Ele vem pro peito e dorme. Aí eu falo, lembra? Nossa, lembro. Não, como é que eu esqueci? Esquece mesmo. Não precisa preocupar que você tem que decorar. Porque quando o bebê nascer, você vai começar a colocar em prática, porque você vai lembrando. A gente está falando disso toda semana. Você vai começar a buscar isso, você vai começar a colocar em prática. E quando o bebê nascer na consultoria pós-parto, aí a gente vai avaliar e aí eu vou te dar as dicas. Olha aí, tá vendo? Ele tá fazendo a sucção nutritiva. Olha aí como é que ele tá sugando leite. Tá vendo? É isso aí, tá certo. Ou não tá legal, essa boquinha dele não tá legal. Vamos insistir para ele abrir mais essa boquinha? E aí a gente vai trocando e aí você vai ver que pegando tudo que você aprendeu, mais a consultoria pós-parto, você vai colocar em prática e aí daí para frente vai fluir muito mais tranquilo. Lembrando que eu dou assistência para vocês depois, então é só me mandar mensagem que a gente conversa. Mas não preocupa que você tem que decorar nada do que eu falei. Eu quero que vocês comecem a entender. Abrir a cabeça para isso, para tudo isso, e quando o bebê nascer, a gente coloca em prática na consultoria pós-parto, tá? Beleza. Cecília, eu não sei se você já falou sobre isso, eu acredito que sim, talvez eu tenha perdido alguma informação. Mas em relação ao armazenamento, eu não posso misturar os leites, né? Pode. Eu vou repetir essa aula, porque eu dei ela bem no início, eu vou repetir, vou fazer uma live sobre ela de novo. Mas eu lembro mesmo que eu vi um vídeo lá sobre isso, sobre armazenamento, coleta, né? Mas eu só não cheguei a assistir. Você pode repetir, ainda. Você pode colocar um leite em cima do outro, não tem problema. O que você precisa, por exemplo, se for um leite do mesmo dia, o ideal é você resfriar ele, você não colocar um leite congelado, pegar um leite que está congelado lá e um leite que eu acabei de tirar da minha mama. Aí o ideal é você tirou da mama, põe ele na geladeira, resfria, e depois de resfriado, você vira em cima do congelado. Não tem problema, tá? O leite está na geladeira. É um leite do mesmo dia. É o leite que eu estou coletando no coletor. Então, tem lá 20 ml na geladeira e eu estou coletando aqui. Aí eu vou colocar lá dentro. Resfria, depois você coloca lá dentro. Só para não ter choque térmico e aí não ter nada para perder as propriedades. O que você tem que ter atenção em colocar um leite em cima do outro? Que a data de validade é a data da primeira ordenha. Então, por exemplo, se eu fiz uma ordenha hoje e uma ordenha daqui um mês, eu coloco um em cima do outro, esse leite, entendeu? Aí não vale a pena. Outra coisa, eu coloco muito leite em um potinho para um bebê que mama pouquinho, eu perco leite. Por quê? Meu bebê no início ele mama pouquinho. E aí eu encho um pote com 100 ml. Só que meu bebê mama cerca de 20 ml por mamada, 30 ml por mamada. Depois que eu descongelei, ele tem validade só de 12 horas. Se o bebê não mamar o resto, se eu não precisar desse leite, eu vou ter que jogar 70 ml fora. Então, eu gosto de recomendar no início armazenar pouquinho, 20, 30, 40 ml no máximo por potinho. Por quê? Se o bebê não mamar tudo, eu perco pouco. Eu jogo pouco leite fora. Agora, se eu encho 200 ml, que é o que cabe num potinho,
e o bebê não mama tudo, você tem que jogar tudo fora depois. Ok. Então, A questão da só esses esterilização cuidados. também é. Aham. A questão da esterilização também é a mesma, né? Eu posso. Esse que eu usei, que eu lavei só com sabão, posso colocar em cima do outro do mesmo jeito. Pode, não tem problema. Não tem Tá. problema, tá? Mas tem que esterilizar ou a bomba ou o coletor pelo menos uma vez a Uma cada vez. 24 horas. Então aí coloca na Uhum. rotina, todo dia à noite eu esterilizo. Aí todo dia à noite você esteriliza, Ok. tá? Ok. Mais alguma dúvida, meninas? Tranquilo até aqui? Acho que pra mim, Tranquilo. pra mim acho que tá tranquilo. De Pra mim, dúvidas até então. Ah, então ótimo. Na semana que vem a gente vai falar sobre os cuidados com o bebê. E se vocês tiverem dúvidas ao longo da semana aí, pode perguntar também, tá bom? Do que ficou, do que a gente falou. Às vezes vai surgir dúvida aí, né? Lembrando de algumas coisas, vocês podem perguntar que eu ajudo vocês a esclarecer, Tá bom, obrigada, tá Cecília. Você bom? só manda o contato lá da. Dá almofada. Isso, por Tá. favor. Eu mando lá no grupo para vocês. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço a presença, a participação de vocês. Foi muito bom e fiquem tranquilas que vai dar tudo certo. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite, Zé. Tchau. Melhoras. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Zete. Oi. Tchauzinho. Tchau, gente.